Meu amigo, boa tarde pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV. Eu tô chegando com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Um vídeo exclusivo do Clube de Regatas do Flamengo. BAP e Boto, logo após o título, abriram o jogo sobre a situação do Felipe Luiz e sobre a possível saída de José Boto do comando de futebol do Flamengo. A torcida também saudou o Felipe Luiz, assim como outros atletas falaram sobre o ex-técnico rubro-negro. Esse e muito mais nesse vídeo. Você que tá chegando, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado aqui na Gol TV. Então deixa o seu like, inscreva-se, bate no peito, porque aqui é a Gol, meus amigos. Meus amigos, olha só, a parada é o seguinte, vamos direto ao ponto. O Flamengo venceu a equipe do Fluminense nas penalidades ontem no Maracanã e é campeão estadual. E a grande questão que eu quero trazer sobre esse título é que não foi um jogo de encher os olhos, não foi uma atuação soberba aí do Flamengo. O Flamengo não fez uma grande partida, longe disso, mas fez o suficiente para ser campeão nas penalidades. E até mesmo na penalidade foi muito disputado. Com muito menos, o Fluminense deu muito trabalho ao Flamengo, né? E o técnico lá do Fluminense, ele tá fazendo um bom trabalho no rubro-negro carioca, essa é a pura realidade, tá, meus amigos? E a grande questão, e que eu trouxe até esse ponto ontem na minha reflexão lá na outra plataforma, é justamente isso. Pro Fluminense ganhar o título, ele precisa estar num dia perfeito, ele precisa estar com jogadores na sua plena forma física, técnica, e isso tem acontecido com o Fluminense, né? E com muito mais vontade que o Flamengo. Para o Flamengo, pelo investimento que tem, pelos jogadores que tem, ele não precisa disso tudo para ser campeão. E foi o que aconteceu. O Flamengo foi campeão estadual sem jogar, na minha concepção, nem 60% daquilo que poderia jogar. Para mim, não jogou nem 60% do que pode jogar o Flamengo, que foi campeão estadual. E caso vocês não lembrem, né, o Flamengo quase foi para o quadrangular, né, da morte, por conta lá do Sub-20, acabou que conseguiram reverter, se classificaram ali na Bacia das Almas, goleou o Madureira e agora é campeão num jogo único contra o Fluminense. Mas eu preciso falar uma coisa, que festa maravilhosa fez os torcedores, tanto do Fluminense quanto do Flamengo. Que festa maravilhosa, muito bem organizada, tá? Gostei desse formato aí do campeonato, curto, rápido, objetivo, sabe, sem enrolação. E a festa em si foi muito bem cuidada, foi tudo muito, muito bonito. E após o título, o dirigente do Flamengo, o Boto, e também o presidente, o BAP, eles abriram o jogo aí sobre a saída do Felipe Luiz, dentre outras coisas. O presidente do Flamengo, o BAP, né, após o título, ele deu a sua primeira entrevista após a demissão do técnico do Felipe Luiz, que foi anunciada na madrugada de terça-feira. No gramado do Maracanã, na noite de ontem, né, após essa conquista do título, o dirigente elogiou o ex-técnico rubro-negro, mas disse que o clube precisa olhar pra frente. Abre aspas aí pro BAP, ó. Eu acho justo que ele ganhe uma medalha. Não sei como vai ser e não vejo o problema. Ele deu uma contribuição importantíssima para o Flamengo. O que ele fez nunca será apagado, mas temos que olhar pra frente. Vida que segue, declarou o BAP, tá bom? O presidente rubro-negro agradeceu mais uma vez o Felipe Luiz pelos serviços prestados como jogador e treinador e afirmou que ele estará para sempre na história do Flamengo. Aspas para o BAP, ó. Muito sucesso, muito boa sorte. O nome dele está na galeria de grandes campeões rubro-negros, como jogador e como técnico, então é merecido. Assim como o título para a nação, finalizou o presidente. Felipe Luiz foi demitido, né, logo depois da goleada de 8-0 sobre o Madureira. O seu sucessor, o Léo Jardim, estreou nesse domingo, na final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, após o empate de 0-0. O Flamengo ganhou de 5-4 e cabe ressaltar que a torcida, tá bom, valorizou, gritou o nome aí do Felipe Luiz e deixando muito claro um sentimento de, vamos dizer assim, de gratidão. Quem falou também sobre o Felipe Luiz foi o Leonardo Jardim e o José Boto, tá bom? O Boto também comentou e falou, eu acho justo que ele ganhe uma medalha. Então o Boto também falou sobre isso, enfim, e explicou, e de alguma forma não tentou entrar muito no assunto do Felipe Luiz para poder de alguma forma valorizar esse momento que o Flamengo está passando, que foi do título estadual, que foi muito comemorado, tá? E eu costumo falar o seguinte, eu falei o seguinte e volto a repetir, para mim esse título do Flamengo é importante, é mais um título, mas é um título mais para apagar incêndio do que efetivamente vai ser lembrado durante o decorrer do ano 2026. Se o Flamengo não for campeão brasileiro, não for campeão da Copa do Brasil, ou não conquistar uma Libertadores, esse título aí ele vai ser esquecido. O ano vai ser... a torcida vai achar que o ano foi muito ruim. Essa é a pura realidade. Não, mas nós não ganhamos o brasileiro, nós não ganhamos a Libertadores, mas ganhamos o estadual. Tu acha que a torcida tá satisfeita com o estadual? Não tá. A grande questão do estadual foi o alívio. Foi um alívio danado para o torcedor, esse título estadual, principalmente para o elenco e para a nova comissão técnica, que precisava desse título para ter tranquilidade para trabalhar. Não é fácil você trabalhar em meio à pressão, em meio às críticas, sabe? Em meio a toda hora um burburinho diferente. E o Leonardo Jardim, meus amigos, na entrevista, ele também valorizou o técnico Felipe Luiz após o título carioca e disse que ele construiu essa equipe, falou o técnico Leonardo Jardim. Ó, com 4 dias tive colaboração muito grande de todo o staff do Flamengo
e também dos jogadores que estiveram totalmente ligados e abertos nesses 4 dias de trabalho. Com certeza nós trouxemos muito que o Felipe Luiz tinha realizado. Nesse jogo eu procurei que nós conseguíssemos anular melhor o Fluminense, principalmente em comparação aos últimos jogos, em que o Fluminense conseguiu muitos chutes a gol. Fomos consistentes na defesa, no processo ofensivo tivemos ainda mais dificuldades. Em termos de comportamento, estou feliz com a equipe. Jogaram como o Flamengo, com atitude e empenho. Tá? Esse foi o primeiro título do comandante que treinou o Cruzeiro no ano passado, aqui no futebol brasileiro. O português valorizou e mandou um recado pro Felipe Luiz na entrevista coletiva. Ó, é muito bom ganhar um título no Brasil, algo que ainda não tinha acontecido comigo na carreira. Estou aqui no 2º ano, mas quem treina no Flamengo está mais próximo de ganhar títulos. Agradecer ao staff por todo o apoio que nos deu nesses 5 dias, a atitude dos jogadores, por eles acreditarem na ideia, e também um grande abraço ao Felipe Luiz, porque ele construiu essa equipe, apesar de ter saído. Então, assim, elenco, presidente, dirigente, treinador, todo mundo lembrando da passagem do Felipe Luiz, que poderia ter saído de uma forma mais respeitosa, né? Não adianta você lembrar do cara e ter dado um tapa na cara dele. Eu acho que essa condução ela poderia ser feita de uma forma diferente e a gente nem estaria mais falando aqui do Felipe Luiz, porque mais uma vez eu falo que o trabalho não era bom, a demissão pra mim não é discutível, sabe? Mas a forma que ela foi feita pra mim, ela foi totalmente desrespeitosa e ninguém vai tirar isso da minha... porque é profissional, é porque a empresa é assim, ninguém vai tirar isso da minha cabeça, que você tem que, acima de tudo, você tem que ser grato e tratar as pessoas como seres humanos e com a importância que elas merecem. Eu achei que o Felipe Luiz agora estão querendo dar importância pra ele. Era pra ter dado importância na hora de se desfazer do trabalho também, que eu acho que era pra ter acontecido, tá? Não tô discutindo a demissão, mas a forma que ela foi feita, eu tenho batido nessa tecla constantemente. E quem falou também foi o Boto, né? Foi muito perguntado sobre o futuro dele aí no Flamengo e ele disse que depende do BAP. Ele falou, assinamos um contrato prontos para sair. O diretor de futebol afirmou que o presidente do clube é quem deve ser perguntado sobre a eventual saída. Ó, dar tranquilidade para trabalhar, isso é o mais importante. Uma coisa que o futebol me ensinou, desde que assinamos um contrato, temos que estar prontos para poder sair. Toda vez que saio de um clube, saio sem rancor, sem raiva, sem nada. Fico sempre muito agradecido. Nesse caso, o presidente BAP me convidou, não me disse nada. Vocês podem perguntar se eu vou continuar ou não. E a ele quem tem que perguntar, disse o Boto após o Campeonato Carioca. O Boto, né, ele procura um nome para substituir o BAP, né, segundo algumas informações, procurou um nome para substituir o português como diretor de futebol, mas o Boto ele continua normalmente no seu dia a dia. Segundo ele, não foi informado em nenhum momento sobre uma possível demissão ou uma troca. Enfim, há um desgaste muito grande, né, segundo informações com o atual diretor de futebol, que sofre uma rejeição do elenco e dos funcionários no dia a dia do Ninho do Urubu. O distanciamento dos atletas e os métodos do Boto têm sido muito questionados e contestados. O presidente também tem visto a possibilidade dessa troca como uma espécie de bandeira branca com o grupo que tem feito pressão por isso. Essa é a informação que foi divulgada aí durante a semana, mas em entrevista logo após o título brasileiro, o Boto deixou muito claro que não estou sabendo de nada, estou trabalhando normal e vocês têm que perguntar isso para o presidente, se eu vou continuar ou não, tá bom? Meus amigos, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal, pra você ficar super bem informado. Eu sou o jornalista Estel, esse é o canal Gol TV, forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!